fragilidade, ele existe. E o inimigo espera pelo momento onde uma circunstância, onde uma notícia, onde uma situação, onde um pecado, uma queda, uma crise, um acontecimento vai expor, vai trazer para fora, vai colocar visível a sua vulnerabilidade. Primeiro vem o orgulho, depois a queda. Quanto maior é o ego, maior é o tombo. O medo paralisa, mas a coragem te faz avançar. Pare de colecionar o passado. Pare de colecionar as feridas, as lembranças que te causaram dor, as perdas que você viveu, porque isso compromete a sua autoridade para com o seu presente. Como que eu vou dar voz de comando para o hoje, se eu não consigo me libertar das coisas antigas que estão me fragilizando, que estão me ferindo? Pessoas que eu tenho que ficar desviando quando eu encontro na rua, quando eu encontro no shopping, eu tenho que passar para o outro lado, eu tenho que entrar numa loja, eu tenho que fingir que estou no telefone. Você tem autoridade quanto ao seu passado, quanto ao seu presente, quanto ao seu futuro. Então o tema dessa noite é sobre a nossa natureza humana. A minha natureza humana alicerçada na rocha. Apóstolo, que natureza é essa? Né? A gente estava brincando, eu falei qual seria o tema ali na sala. E aí as minhas noras queridas, lúdicas, aí elas estavam dizendo, você vai falar o quê? Sobre a borboleta, sobre a árvore, sobre o rio? Eu falei, a nossa natureza. A nossa natureza, que segundo a palavra de Deus, é uma natureza caída. É uma natureza que por si só, ela não quer fazer o bem, ela quer escolher sempre um caminho estranho, sempre um caminho tortuoso, sempre um caminho que nos leva ao prazer, que nos leva à nossa vontade, sempre contrários ao Senhor. Então, eu quero introduzir essa palavra de hoje, falando um pouquinho sobre o conceito de natureza humana na Bíblia. O que é essa natureza humana? A natureza humana na Bíblia refere-se ao estado do ser humano, a condição do ser humano, as características dele, as referências dele, tanto no seu propósito original, antes da queda, quando Deus nos criou, o Senhor nos fez debaixo de uma natureza, e segundo a palavra, a natureza nossa era perfeita, mas com a queda, a nossa natureza caiu também. Então, nós que antes éramos criados à imagem e semelhança de Deus, para a glória dEle e em perfeição, com a queda, nós fomos separados desta condição por causa do pecado. Então, é como se, na verdade, nós virássemos as costas para Deus e para toda a obra perfeita da criação. E a Bíblia descreve a humanidade como uma criação de Deus. Inicialmente, como eu disse, perfeita, mas depois da queda, inclinada ao pecado. Eu quero ler com você 3 textos que falam quem somos sem Jesus. Quem somos fora da cruz? Quem somos naturalmente falando, olhando exclusivamente a natureza humana? Romanos capítulo 3, versículo 10 diz: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Talvez você fale assim, apóstolo, mas eu não. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa, eu já nasci bom. Meu nome é um nome que traz nele, né, em si, uma coisa boa. Joel. Tem assim, Daniel, Emanuel, Rafael, Sara, Raquel. Existem nomes, eu trago em si, eu trago em mim, aliás, eu trago no meu nome já uma bênção de Deus. Eu sou uma pessoa boa. Meus pais me ensinaram em retidão, justiça. Amém. Tudo isso é muito louvável.
Mas quando o Senhor olha para nós, Ele não vê esse tipo de referência, Ele vê a nossa natureza caída. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E você que gosta de fazer um estudo completo, você vai tirando a foto dos textos, ou vai fazendo a sua anotação, e hoje a gente vai ter bastante coisa para anotar e bastante texto para ler. E Romanos capítulo 7, no versículo 19, também diz assim, aquele dilema de Paulo: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Aqui não é uma crise de identidade, é pelo contrário, é eu conhecer quem eu sou fora de Deus. É o reconhecimento da minha natureza, da minha condição, de quem eu sou sem Cristo. Uma das guerras espirituais que nós travamos quando nós nos convertemos é com respeito justamente à nossa natureza caída. Você vem para a igreja, você ouve uma palavra, você vai para a célula, você ouve uma palavra, você vai para um encontro, vai para um retiro, vai para uma conferência, e você recebe uma palavra de Deus que confronta a sua natureza. E o Espírito Santo movimenta em você um quebrantamento, um arrependimento, um desejo de viver debaixo da revelação, da libertação, da transformação, dessa nova vida em Cristo, dessa nova natureza em Cristo. Porém, o que habita em você, essa natureza caída, ela quer fazer a sua vontade. Então, esse conflito constante, ele é uma guerra espiritual que nós travamos. E o inimigo é conhecedor, diga comigo, conhecedor. Ele é conhecedor, ele não é o causador, ele é o conhecedor das fragilidades humanas e da natureza humana. E ele está, segundo a palavra, ao nosso derredor constantemente, esperando que as vulnerabilidades dessa natureza humana abram brechas para que ele venha contra nós. Vulnerabilidade da natureza humana, para que ele encontre nessa vulnerabilidade a possibilidade de te fazer cair. Então, isso é guerra espiritual. Às vezes a gente acha que guerra espiritual é eu lutar apenas por algo relacionado a governo, relacionado à família, à casa, alguém que está doente, enfim, não. Mas existe uma guerra sendo travada dentro de nós, constantemente, entre aquilo que o Senhor quer de nós e aquilo que nós queremos para nós. Vulnerabilidade é um estado de fragilidade, de delicadeza, de insegurança, de instabilidade, de destrutibilidade e indefensibilidade. Eu posso quantas palavras difíceis. Mas vulnerabilidade é isso, é você se sentir frágil, você se sentir débil, você se sentir destrutível. Né? Você coloca ali um vaso que você trouxe lá de uma viagem, e você, com todo cuidado, você embalou, papel bolha, você trouxe, você, sabe, zelou por aquilo. Você sabe que aquilo ali é frágil. De repente, você coloca num lugar onde toda criança que vai na sua casa alcança. Você coloca numa pontinha, não, porque eu gosto de colocar assim, nas pontas. Sabe? Tem gente que gosta de viver perigosamente. E colocar as coisas que ama em risco, inclusive a sua vida. Tem pessoas que gostam. Então, você coloca algo frágil, algo vulnerável, algo que você gosta, e pior do que tudo isso, algo que é único. Esses dias atrás, a moça que trabalha lá em casa quebrou uma coisa minha. Eu olhei para ela e falei assim, não, mas eu vou comprar igual. Eu falei, não dá.
é único. Não tem como, não tinha nem como colar, não tinha, era alguma coisa assim única. Então, meu querido, a sua vida é única. Deus tem feito coisas na sua vida, Deus tem transformado você, Deus tem reconstruído, restaurado, restituído, Deus tem formado você um vaso novo nas mãos do Senhor, e às vezes você coloca a sua vida em risco todo o tempo. Mas eu não posso deixar de dizer a você que existe em nós fraquezas, fragilidades, vulnerabilidades, e que o inimigo, ele sabe onde estão as vulnerabilidades da nossa vida. Todos nós temos um ponto de fragilidade em nossa vida. E muitas vezes nós vivemos anos sem dar atenção a esse ponto de fragilidade, subestimando muitas vezes o poder sabotador que ele exerce na sua vida, se ele não for de fato considerado como vulnerável e protegido como algo vulnerável. Mas esse ponto existe. Todos nós sabemos onde aperta o nosso calo, onde os nossos olhos não podem pausar, onde os nossos pensamentos não podem descansar, onde os nossos ouvidos não podem dar atenção, em qual roda eu não posso mais me assentar, quais os assuntos me chamam a atenção, me despertam e podem me fazer cair. Então, esse ponto de fragilidade, ele existe. E o inimigo espera pelo momento onde uma circunstância, onde uma notícia, onde uma situação, onde um pecado, uma queda, uma crise, um acontecimento vai expor, vai trazer para fora, vai colocar visível a sua vulnerabilidade. Deuteronômio capítulo 28, versículo 7 diz assim: o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Vamos ler todos juntos a continuidade desse texto. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Glória a Deus. Diga para o teu irmão assim: por um caminho o inimigo vem contra você, mas por 7 caminhos ele fugirão. Então, a sua vulnerabilidade, ela pode ser considerada como esse caminho, essa porta de entrada para a ação de espíritos e forças espirituais malignas contra a sua vida. E que quando encontram a sua fé e o seu testemunho construídos sobre a areia, vai lhe fazer cair. E tudo aquilo que o Senhor já fez na sua vida pode ruir, pode se desmantelar. Aquele que começou a boa obra há de concluí-la, de terminar, de completá-la. Então você é uma obra-prima de Deus, mas que está sendo construída. É uma obra em andamento. E o Senhor vai completar aquilo que Ele começou na sua casa, na sua família, no seu casamento. São promessas de Deus sobre você. Mas a vulnerabilidade, a fragilidade, o ponto fraco pode ser considerado um desses caminhos, ou um caminho pelo qual o inimigo intenta contra a sua vida. Pode ser uma crise conjugal, pode ser um conflito familiar, envolvendo família, filhos, pais, parentes. Pode ser acontecimentos que te fizeram se tornar uma pessoa deprimida, solitária, que trouxe um gatilho, que despertou um gatilho de pânico, de medo, de um transtorno na sua vida, de insegurança, de desconfiança. Podem ser, esse caminho pode ser um trauma que você viveu, um abuso, uma experiência dolorosa, que fez nascer dentro de você incredulidade. Eu não acredito em mais nada, eu não confio em mais ninguém.
Eu não ouço mais nenhum conselho. Amargura. Tem muita gente que traz amargura dentro de si, resultado de relacionamentos abusivos, dores, ódio, mágoa, ressentimento. São acessos que o inimigo faz entrar em nós. É o caminho que o inimigo precisa para entrar em nós. Pensamentos, sentimentos, pecados, vícios, práticas, e que nos fazem muitas vezes perder a identidade de filhos. Você é um filho, abençoado, amado, escolhido pelo Pai. E muitas vezes nós perdemos essa identidade, por quê? Porque estamos cheios de pensamentos, de sentimentos, que nos faz com que a gente se sinta órfão na terra. Abandonado, esquecido. Agora, apóstolo, por onde entra isso? Por um caminho. Pela vulnerabilidade que o inimigo encontra de engrandecer a sua natureza pecaminosa. Mas a palavra do Senhor diz aqui nesse texto que lemos, que por 7 caminhos ele fugirá. Diga, 7 caminhos. Então, maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. O Senhor te capacita, o Senhor te potencializa, o Senhor te adestra, o Senhor te dá dons, o Senhor te dá autoridade. Você tem o sangue do Cordeiro sobre a sua vida, você tem ferramentas, você tem argumentos, você tem autoridade, você tem a palavra, você tem o poder. Deus não é vulnerável, vulnerável somos nós. Tem gente que transfere para o Senhor todas as suas mágoas e decepções. Ah, Deus falhou. Não, quem falhou foi nós. Nós falhamos. Ah, o Senhor se esqueceu de mim. Não, eu não consigo reconhecer o que Deus está fazendo em mim. Ah, porque o Senhor não está agindo. Não, eu não estou conseguindo discernir a ação de Deus em meio ao que eu estou vivendo. Então, a quem o inimigo enfrenta, meu irmão? A quem o inimigo afronta? Quem é a guerra com quem o inimigo guerreia? Não é contra Deus, é contra você. Contra os filhos. Contra a igreja. Agora, preste atenção, esses 7 caminhos passam por você. Por um caminho ele vem, por 7 ele foge. Esse caminho passa por você. Diga para o teu irmão, esse caminho passa por você. Então, você determina, se não é humanismo isso, viu, gente? E nem egocentrismo. Mas você determina se esses inimigos vão fugir ou se eles vão permanecer na tua presença, na tua vida, fazendo aquilo que cada um deles tem o propósito de fazer. Então, você decide o que fazer. Eu quero que o inimigo continue a se fortalecendo a partir da minha vulnerabilidade, ou eu quero hoje tomar da autoridade e expulsar toda a ação do inimigo contra a minha vida. Então, quais seriam esses 7 caminhos pelos quais o inimigo, nessa noite, vai fugir da sua presença, para que a sua natureza seja alicerçada sobre a rocha firme que é Jesus? Quais são esses 7 caminhos pelos quais o inimigo vai fugir da sua presença e a sua natureza vai ser alicerçada nessa rocha? Para quê, apóstola? Para que quando vier ventos, tempestades, adversidades, problemas, coisas sobre a sua vida, não vai pegar você vulnerável, fragilizado, enfraquecido, e de repente, com um golpe, o diabo te derruba, destrói sua casa,
Você se separa, se divorcia. Você abandona a igreja, você para de orar. Você abre mão de todas as bênçãos que você recebeu no Senhor. Então vamos lá. Primeiro caminho, diga primeiro caminho. Voz de comando. Voz de comando. Marcos capítulo 7, versículo 34, no domingo a gente pregou sobre isso, eu apóstolo. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. E abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Efatá, voz de comando. Há muitas curas e manifestações sobrenaturais tremendas na Bíblia, a partir de uma voz de comando do Senhor Jesus. Uma voz de comando que sai da sua boca, meu querido, é capaz de repreender e de expulsar espíritos malignos que intentam contra a sua vida e contra a sua casa. Voz de comando é uma palavra liberada com autoridade. Diga autoridade. Autoridade quanto ao passado, quanto ao presente, quanto ao futuro, meu irmão. Você precisa entender isso. Você, crente, filho do Altíssimo, servo de Deus, profeta das nações, escolhido de milhares. Você, meu irmão, você tem autoridade quanto ao seu passado, quanto ao seu presente, quanto ao seu futuro. Pare de colecionar o passado. Pare de colecionar as feridas, as lembranças que te causaram dor, as perdas que você viveu, porque isso compromete a sua autoridade para com o seu presente. Como que eu vou dar voz de comando para o hoje, se eu não consigo me libertar das coisas antigas que estão me fragilizando, que estão me ferindo, que estão me machucando? Pessoas que eu tenho que ficar desviando quando eu encontro na rua. Quando eu encontro no shopping, eu tenho que passar para o outro lado. Eu tenho que entrar numa loja, eu tenho que fingir que estou no telefone. Não, ninguém faz isso aqui. Eu ouvi dizer que tem pessoas que estão fazendo isso assim lá, sabe? Num lugar bem distante daqui. Não. Para! Sabe, as coisas velhas ficaram para trás, o Senhor te perdoou, o Senhor já te purificou. O Senhor já tem feito coisas novas na sua vida. Então, tem muito presente comprometido, porque você não consegue se desfazer das dores e feridas e amarras do teu passado. E aí o pior, ainda te faz ter medo do futuro. Voz de comando é uma linguagem que protege a sua alma, que protege os seus sentidos, que protege... Você já viu uma criança, quando você quer falar alguma coisa com ela, né? E ela não quer te ouvir, ela fica assim, cantando. Por quê? Porque ela está ocupando um sentido, para não ouvir a voz de comando e obedecer a voz de comando. Porque ela sabe que se ela silenciar a voz que sai da boca dela, ela vai ter que ouvir uma outra voz, ministrando sobre a vontade dela. Traz isso para a sua vida, meu irmão. A palavra do Senhor quer ser ministrada no seu espírito, na sua alma, no seu corpo, no seu comportamento, na sua vontade. Mas às vezes você fica... Pior, às vezes você fica fazendo alguma coisa, achando que assim, não, Deus não vai me achar aqui porque eu estou fazendo alguma coisa. Fala a verdade. Já não teve vezes que você começou a fazer algum movimento, alguma tarefa, para ninguém te achar e te dar uma outra coisa para fazer? Também ninguém nunca fez isso aqui. Eu ouvi dizer que outras pessoas fazem isso. O inimigo, meu querido, ele quer te silenciar. Ele quer te emudecer. Quanto mais calado você ficar diante das afrontas, diante das intenções malignas, diante daquilo que te traz indignação, daquilo que vem diante dos teus olhos, quanto mais calado, silencioso você ficar, mais o seu coração vai se enfraquecer.
O inimigo quer calar a sua boca, quer calar a sua oração, calar o seu testemunho, quer que você feche a sua célula, quer que você não ministre mais no encontro, quer que você pare de vir na montanha orar, quer que você, desista daquilo que você começou no dia 1º do jejum. O inimigo quer que você, fique quietinho no seu canto, sem opinião, sem voz, emudecido. Porque quando o silêncio enche o seu coração, você enfraquece a sua confissão. É verdade. A Bíblia diz o quê? A boca fala daquilo que o seu coração está cheio. Então, às vezes a gente não confessa o que cremos, porque, de fato, o nosso coração está cheio de um silêncio, e esse silêncio não é contrição, esse silêncio não é devoção, esse silêncio não é obediência, esse silêncio não é submissão, mas esse silêncio muitas vezes é uma apatia, é um silêncio, letárgico, meio zumbi. E o inimigo vem e captura você na sua vulnerabilidade. Segundo caminho, confiança plena. Diga, confiança plena. Com confiança, meu irmão. Usa um pouquinho mais da sua confiança. Confiança plena. Salmo capítulo 56, versículo 3 diz assim: em me vindo temor, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus eu ponho o quê? A minha confiança, e nada temerei. O que me pode fazer um mortal? Ah, queridos, confiança. Confiar não é um sentimento. Confiar é uma ação. Confiar é uma ação. Confiar é colocar a sua segurança nas mãos de alguém. Eu não sei quantas esposas podem fazer isso com seu marido. Eu não sei quantos filhos podem fazer isso com seus pais. Eu não sei quantos cônjuges podem fazer isso, com o outro. Eu não sei se você tem alguém nessa terra no qual você pode confiar. Mas a confiança plena em Deus, na sua palavra, como verdade absoluta, faz com que toda incredulidade, medo, insegurança e dúvida fujam da sua presença. Há muitas pessoas cativas nessa desconfiança, nessa insegurança, hoje em dia. Nós vivemos em tempos de tanta fake, é tanta coisa fake, a gente não sabe o que é mais verdade. Inteligência artificial, pessoas que usam uma voz no rosto de alguém, você não sabe se aquela pessoa é ela realmente. Você se apaixona por toda uma, por toda um conceito musical no Spotify, e você descobre depois que aquela pessoa não existe. Que decepção. Você vai procurar no YouTube a cara do cantor, os músicos cantando. Eu estava sentindo uma pessoa, estava apaixonada pela música. Um fogo, não, para uma pessoa não, porque não tem cara. É a alegria dos homens. Mas era, um folk bom e tal. E aí, quando eu fui ver, cadê a pessoa? Não existe. Mas eu abaixei todas as músicas dela e coloco no carro e estou feliz ouvindo. Mas em tempos de tanta fake, nós precisamos entender que Deus não é fake, que a pregação não é fake, que uma cura não é fake,
Que uma palavra profética, saída da boca de um profeta, não é falsidade, não é IA, sabe? Não é alguém que te conhece por inteligência artificial. Mas a relação nossa com o Senhor é algo real, é algo único, é algo pessoal, é íntimo. Quando eu desconfio, eu permito que a minha segurança seja desestabilizada. E o inimigo usa dessa desconfiança para me fazer cair. Interessante. Quem aqui já viajou de avião? Quando você foi entrando no avião, você chamou a aeromoça e falou assim: olha, eu quero ver a cara do piloto. E chegou para o piloto, começou a fazer uma entrevista com ele. Aqui, quantos anos tem que você voa? Me dá aqui a sua habilitação. Você já teve que fazer pouso de emergência? E você não começa a fazer, sabe, uma série de perguntas para o piloto. Mas você entra, toma o seu assento, põe o seu cinto de segurança, ouve as instruções e dorme. Dorme. Alguns não dormem. Não durmo não, apóstolo. Melhor dormir, meu irmão, porque se acontecer alguma coisa, você acordar, não vai mudar nada. E aí, você pousa. Quando você pousa, fala: não, deixa eu ir lá, eu quero agradecer o piloto. Obrigada, porque o Senhor me trouxe em segurança. Muito obrigada, Deus abençoe sua vida. Não. É como se você tivesse tanta confiança naquele que está conduzindo um avião daquele peso, daquele tamanho, com tanta gente, e você não fica questionando. Sabe, queridos, às vezes a gente faz uma oração e começa uma lista de questionamentos: se Deus pode, se Deus faz, se Deus quer, se Deus já fez, se é capaz, quantas vezes Deus fez, por que Ele fez, se Ele pode fazer ou não. Quer dizer, a gente gasta mais tempo na incredulidade do que crendo, do que na expectativa. Então, a confiança, ela sustenta a minha fé, mesmo nos dias que eu não me sinto seguro. Falando do voo, eu não gosto de pegar voo quando está com mau tempo. Mas eu não vou trocar minha passagem ou perder o meu voo porque está com mau tempo. Mas eu vou orar para que o mais rápido possível o avião suba logo. Suba logo. Encare logo a turbulência. Encare logo aquela nuvem pesada de chuva. Sai logo daqui e estabilidade. E o piloto dá aquela palavrinha: estamos a não sei quantos mil pés. E aí, 10 mil pés, 10 mil pés. E aí, apaga a luzinha. Você pode soltar o cinto. As aeromoças começam a preparar o barulhinho, fazer o lanchinho que vai servir. Você fala: bom, já passou o pior. Sabe, querido, isso é confiança. A confiança sustenta a minha fé, mesmo nos dias que eu não estou me sentindo seguro. Por quê? Porque a segurança é um sentimento, mas a confiança é uma atitude. É uma atitude. Eu posso hoje estar enfrentando algo que me traz muita insegurança. Você pode ter ido ao médico, que você fez vários exames, e você está ali diante do médico, e ele vai ler os seus exames e vai te dar um diagnóstico. Você pode estar inseguro com relação àquilo. Você pode ir a um advogado, e você pode ter uma causa, e ele vai te dar lá o laudo daquela causa. Você pode estar num ambiente onde você pode se sentir inseguro com relação ao que vem como resposta, mas a sua confiança em Deus, a confiança que você tem de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, isso não é abalado.
Por quê, apóstolo? Porque os meus pés estão firmados na rocha. O diabo não vai encontrar a vulnerabilidade da incredulidade dentro de mim. Terceiro caminho, coragem. Diga coragem. Josué capítulo 1, versículo 9 diz: não te mandei eu? Ser forte, corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Seja forte, porque o Senhor está com você. Seja corajoso, porque o Senhor te sustenta nas mãos. Seja ousado, seja perseverante. Não tenha medo, porque eu estou contigo, diz o Senhor. O que é coragem? Coragem é ter vitória e domínio sobre tudo aquilo que tenta te resistir. Tudo aquilo que tenta resistir, paralisar, desviar os seus pés, tudo aquilo que, sabe, que vem contra você para tentar mudar a sua rota. O que pode resistir alguém em avançar na direção dos seus sonhos, dos seus projetos, das suas realizações, das suas aquisições? Timidez, covardia, medo, crenças que te limitam. Eu não posso, eu não mereço, eu não valho nada, eu não tenho direito. Complexos, conceitos pré-estabelecidos, o que você pensa a seu respeito, o que as pessoas pensam a seu respeito, o que você pensa que alguém pensa. Esse é o pior. Eu penso o que você está pensando. É difícil, irmãos. Tem gente que para a vida porque ele pensa que o outro está pensando um pensamento contra ele. Não, porque eu estou olhando para ele e os olhos dele estão denunciando que ele está pensando alguma coisa ruim de mim. Irmãos, você é muito cheio de Deus. Ou não, né? Tem gente que cria um mundo à parte, fruto das suas imaginações. E o inimigo usa essa vulnerabilidade, a vulnerabilidade da tua natureza. Porque quando Adão caiu, e o Senhor veio estar com ele e com Eva, o que eles fizeram? Se esconderam, se cobriram. E o Senhor chegou para ele: ué, Adão, eu chego aqui todo dia, e você, hello, por que hoje você, hello, aconteceu alguma coisa aí? Não, Senhor, é porque eu acho que o Senhor vai ver em mim uma coisa que eu fiz de errado. O diabo usa essa vulnerabilidade para paralisar a gente. A coragem, querido, não é ausência de medo, mas é uma virtude que te capacita para o enfrentamento daquilo que te amedronta, daquilo que se levanta contra você. Enfrentamento de sentimentos, de crenças, de desvalor, de palavras que foram de fato lançadas contra você. Eu falei sobre isso, né, de você olhar para o outro e pensar que o outro pensa. Isso é coisa da nossa cabeça, mas tem também palavras que foram lançadas e que resistem você. E que quando você vai fazer algo, você se lembra dessas palavras, elas vêm gritando dentro do seu ouvido, dizendo que você não pode, você não é capaz, você não vai dar em nada, que você é um burro, que você não presta, que você não vale nada. Essas palavras, infelizmente, queridos, elas vêm na hora inapropriada contra a nossa vida. Por quê? Porque o diabo vem para tentar contra nós nas nossas vulnerabilidades. O medo paralisa, mas a coragem te faz avançar. A coragem te faz avançar. Trata
Aproveita isso. Aproveita esses dias de jejum. Se você é alguém que tem, sabe, tem uma vulnerabilidade tão forte com relação à insegurança, ao medo, à desconfiança, porque tem de fato, sabe, cadeias, razões, episódios. Querido, em nome de Jesus, vai para a presença do Senhor, se ajoelha diante dele, fala: Senhor, em nome de Jesus, se for necessário, quebra a minha vida e faz tudo de novo, debaixo, Senhor, de uma natureza restaurada em Ti. Eu quero me levantar, Senhor, dessa oração, cheio de ousadia e coragem. Não porque eu posso alguma coisa, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Porque o Senhor é aquele que me capacita, que me levanta as mãos, que faz forte os meus pés para que eles não caiam e vacilam. Quarto lugar, convicção. Convicção. Por esse caminho chamado convicção, o diabo corre de um crente. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12 diz assim: porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso. Eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem você crê, meu irmão? Ou você fica esperando alguém falar para você em quem ele crê, para você pegar uma carona na fé do outro? Eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final, até aquele dia. Quando falta convicção, nós ficamos sujeitos às condições. As condições. Se eu não tenho convicção da aliança que meu marido tem comigo, eu fico dependendo, eu fico sujeita às condições. Hoje ele não trouxe um presente para mim. Hoje ele não falou 3 vezes que me ama. Hoje ele saiu sem dar tchau para mim. Ele não me ligou. Ele não recebeu minha ligação. Tem gente que fica assim o tempo todo na vida, esperando que a condição seja favorável para que entre em linha com a convicção dele, para que sustente a convicção dele. Não é a condição que sustenta a convicção, é a convicção que te faz seguro, seja qual for a condição. O que eu estou vivendo determina a minha fé, a minha fidelidade, a minha linguagem. Eu me movimento, meu querido, por aquilo que eu creio e não por aquilo que eu vejo. Tem pessoas que é o contrário. Quando falta a convicção, fica sujeito à condição. E aí, o que eu estou vendo agora, realmente, eu acho que eu vou me afastar da igreja por um tempo. Eu acho que eu vou dar um tempo na célula. Acho que eu vou dar um tempo no meu ministério. Eu sei em quem tenho crido. E eu quero te perguntar nessa noite, o que você sabe sobre o teu Deus? Não é sobre o meu, é sobre o teu. Porque convicção é, eu creio apesar de. Convicção é, eu creio mesmo que. Convicção é, eu creio ainda que a figueira não dê fruto, mesmo que as coisas não aconteçam como eu planejei, apesar do que eu estou vendo, aquilo que eu não concordo, mas ainda assim eu permaneço crendo. Isso é convicção. Isso é convicção. Não ando por vistas, mas ando por fé. Quinto caminho, posicionamento espiritual. Quantos caminhos são? Se por um caminho o inimigo vem, por 7 você o repreende. Você o renuncia, você o expulsa. Então nós estamos no quinto, posicionamento espiritual. Quem você é em Deus? Não precisa esperar a resposta, mas pergunte para o teu irmão, você sabe quem você é em Cristo Jesus? O inimigo, ano passado nós falamos sobre o ano da influência, identidade. O ano da identidade.
E nós passamos o ano todo falando sobre isso. O inimigo quer te confundir exatamente sobre a sua identidade. O inimigo quer te confundir sobre a sua missão, sobre o seu chamado, sobre os seus dons, sobre a sua autoridade, sobre os seus direitos como filho. E quando ele te aprisiona nessa falta de conhecimento, quando o inimigo te aprisiona, te confunde na baixa estima, no vitimismo, a igreja é muito grande, né? Ninguém liga para o meu problema. Ninguém me dá atenção. Eu sou mais um. Quando o inimigo te aprisiona na autocomiseração, quando você se omite e busca ser alguém anônimo no mundo espiritual, ele alcança o objetivo dele. Qual é o objetivo, apóstola? Te anular no mundo espiritual. O inimigo deseja que você seja um zero à esquerda no mundo espiritual. Um zero à esquerda. Sabe, alguém inofensivo? Alguém que não determina nada. E aí, quando você se torna vítima da sua história, quando você se enche de autocomiseração, quando você vira um crítico daqueles que têm sucesso, quando você não sabe quem você é, o que Deus te chamou para ser, para fazer, fica em crise com o seu propósito, com a sua identidade, com a sua missão e com tudo mais, querido. O inimigo te ocupa com o engano e você se anula no mundo espiritual. Tem tanta gente vivendo crise existencial, espiritualmente falando. Será que essa igreja é para mim? Será que Deus quer mesmo que eu seja crente? Será que meu batismo valeu? Será que essa palavra é de Deus? Será que ainda é tempo de apóstolos? Será que essa música agrada a Deus ou não agrada a Deus? Gente, quanto mais tempo, energia, fé, espiritualidade eu uso com esses questionamentos, mais eu me anulo no mundo espiritual. Porque eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Esse tempo que a gente gasta questionando Deus, não muda nada, nem no céu, nem na terra, nem no inferno. Nada. Nada. Essas discussões, como diz a Bíblia, vãs discussões, na internet. Sabe, você curtir ou descurtir alguém, não vai alterar o mundo espiritual. Mas quando você se posiciona, e posicionamento é o resultado de uma identidade resgatada. Diga comigo, posicionamento é resultado de uma identidade resgatada. Quando eu sei quem eu sou, eu entro no mundo espiritual com autoridade para ligar e desligar, para repreender e anular a força das trevas. É isso que faz diferença no mundo espiritual. É isso que vai fazer diferença na sua casa, no seu trabalho, nas suas finanças, na sua fé, sabe, na sua saúde. Pode aplaudir ao Senhor com fé. Não é você ficar discutindo, sentado numa mesa, cheio de gente pensando diferente, você tentando argumentar e declarar que o seu argumento é melhor e mais inteligente que todo mundo. Meu irmão, isso não vai potencializar, alcançar, tocar, mudar, transformar o mundo espiritual. Então, como você, sabe, repreende, expulsa o diabo de áreas da sua vida tão importantes, se posicionando espiritualmente. Penúltimo, coração ensinável. Coração ensinável.
Salmo 51, versículo 10. Essa semana Deus falou muito, desde semana passada, Deus tem falado muito comigo nesse versículo especial. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Um coração quebrantado. Um coração ensinável. Um coração tratável. Queridos, um coração endurecido, insubmisso, resistente ao ensino, resistente ao conselho, resistente à correção, é um lugar perfeito para demônios viverem e criarem raízes. Em outras palavras, coração rebelde, coração duro, coração de pedra, coração que não se quebranta. Como eu reconheço, como eu tenho discernimento sobre um coração endurecido? A cerviz endurecida. Tem pessoas que não são quebrantáveis. Você fala com elas, e elas têm um posicionamento altivo. Fisicamente. A gente já expulsou muitos demônios. E uma das coisas que demônios fazem, quando eles querem te peitar ou te afrontar, de fato, é uma linguagem corporal, física. Ele se posiciona, levanta o queixo, o rosto, te encara, pum. E começa a te acusar. E começa a falar contra você. Se você está vulnerável, você se abate. Você se abala. O contrário disso é verdadeiro. Quantas pessoas são tão inteligentes, são tão habilidosas, às vezes são tão prósperas mesmo, financeiramente. Às vezes ela tem uma posição social elevada, estudou muitas coisas, conhece, fala muitos idiomas, mas a pessoa, ela se assenta na presença do Senhor e ela tem o coração quebrantado. Ela se dobra diante do Senhor. Ela dobra os seus joelhos diante do Senhor. Às vezes ela quer servir na igreja no menor lugar. Não é porque, eu limpo o banheiro. Não. Eu estou no estacionamento. Não é. Às vezes porque ela quer dizer, eu preciso aqui dentro visivelmente ver que o meu coração foi quebrantado. Eu preciso me dobrar. Eu preciso de fato servir ao Senhor. Eu sirvo ao Senhor, eu abro a minha casa, eu sirvo ao Senhor com os meus bens, eu sou generoso, eu quero fazer alguma coisa na casa do Senhor para agradar a Deus. Eu recebo o conselho do meu pastor, eu vou orar, eu me submeto a um tempo de oração com outras pessoas, mas tem gente que é duro. Provérbios capítulo 16, versículo 18, primeiro vem o orgulho, eu gostei dessa versão da mensagem. Primeiro vem o orgulho, depois a queda. Quanto maior é o ego, maior é o tombo. Parece até para-choque de caminhão. Esse é bom. Aí você coloca embaixo, Provérbios 16, 18. Primeiro vem o orgulho, depois a queda. Quanto maior é o ego, maior o tombo. Bom. Então, muitas pessoas estão vivendo na pobreza, na miséria, na ruína, na solidão, na esterilidade. Preste atenção. Porque tem um coração altivo. Você já viu gente reclamando que ninguém gosta dele? Que todo mundo é interesseiro? Que ele escolheu viver sozinho, morar sozinho, morrer sozinho, comer sozinho, viajar sozinho?
Na versão atualizadíssima, você poderia dizer, o fulano é um chato. Mas não. A Bíblia diz que ele é altivo, soberbo, cheio de si. E por causa dessa vulnerabilidade, o Senhor muitas vezes não consegue encontrar o coração dele para ministrar, para curar, para tocar. A palavra do Senhor diz, vou tirar o seu coração de pedra e colocar o coração de carne. Então, você não vai morrer sozinho. Se você é crente, os crentes vão te amar. Você vai abrir sua casa, vai abrir seu coração, e Deus vai curar você. E por fim, o último caminho, e não o menor deles, ou o menos importante, é a fidelidade. Fidelidade. Provérbios capítulo 3, versículo 1 diz assim, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Sabe, queridos, fidelidade em tempos de descartes. Amizades são descartáveis. Relacionamentos são descartáveis. Família, amigos, mesa, igreja, trabalho, carreira, faculdade, profissão. Nós vivemos um tempo onde o descartável está em alta. A fidelidade é a quebra desse espírito do descartável. E a fidelidade, ela encerra toda a legalidade, todo o argumento do inimigo contra a sua vida. A fidelidade torna as suas conquistas legítimas. Apóstolo, como assim? Fidelidade é sustentar a aliança que você fez com Deus, com pessoas e com a palavra. Isso é fidelidade. A fidelidade, ela reflete no nosso comportamento. A fidelidade reflete na minha linguagem. A fidelidade, ela reflete nas alianças que eu faço. Vou te falar uma coisa, até com mais liberdade pastoral sobre a sua vida. A fidelidade se revela até mesmo em quem você segue na internet. Porque se eu sou fiel a Deus, se eu sou fiel aos princípios, à palavra, à verdade que eu acredito que a palavra do Senhor é, querido, eu não vou seguir, curtir, comentar positivamente aqueles que se levantam contra aquilo que eu creio. Então nós precisamos às vezes passar um pente fino na nossa vida, na nossa casa, na nossa rede social, nos presentes que temos em casa, nos álbuns de fotografia. A gente tem que passar literalmente um pente fino. Não é do tempo do pente fino, né? Pente fino era para ver se tinha piolho na cabeça. Quando a mãe vinha com aquele pente fino, a fraldinha branca e o potinho de Neucid, você sabia que ela tinha recebido um bilhetinho da escola falando: mãe, por favor, olhe a cabeça do seu filho. Piolhos, o espírito do piolho chegou em casa. Oh, meu Deus. Até de falar já coça. Acho que hoje não tem mais piolho. Os pais modernos, tem piolho nas escolas aí? Tem? Ah, obrigado. A pior vergonha que tinha para a gente era sair na rua com aquele pano amarrado. Todo mundo sabia, tem piolho.
Mas nós precisamos passar esse pente fino na nossa vida espiritual, na nossa família, na nossa casa, na nossa mesa, nos nossos filhos, no nosso guarda-roupa, na nossa rede social, nas fotos que a gente posta. Tudo isso comunica a minha fidelidade a Deus. Eu sei quem tenho crido, e eu sou fiel a quem eu creio. O que acontece, irmãos, é que a gente fica... Eu estou falando sobre a nossa natureza humana. E a nossa natureza, ela é terrível. A gente quer fazer a nossa vontade, a gente quer viver do nosso jeito. A gente quer ficar argumentando com o Espírito Santo. A gente quer ficar com Deus, fazendo prova, molha lano. Deus não tem tempo para isso, irmãos. O mundo está terrivelmente perdido. O Senhor não vai ficar preocupado se você não, de fato, se posicionar, se aliançar com Ele e dizer: Senhor, essa natureza aqui não vai me levar à Tua presença caída. Então, Espírito Santo, vem sobre a minha vida. A fidelidade mantém o inimigo longe. Ele é repreendido como devorador e vencido como um acusador. Hoje é dia de você firmar a sua natureza na rocha. Firmar a sua natureza na rocha. Uma nova natureza em Cristo Jesus. Você não é mais filho das trevas. Você é filho de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então hoje é dia de você firmar essa natureza. Para que qualquer que seja, meu querido, a força, a intensidade, a permanência de uma guerra na sua vida, você não veja, de uma hora para outra, tudo que você construiu em Cristo Jesus, se desmoronando diante dos teus olhos, se tornando escombros, daquilo que um dia foi uma casa tão tremenda. Nós somos morada do Espírito Santo, lugar da habitação do Senhor. Deus tem levantado e construído em você algo tão lindo, meu irmão. Eu olho para você e vejo a obra de Deus perfeita sendo construída em você. Você marido, você esposa, você filho, filha. Deus está construindo algo lindo na sua vida. Não deixe o diabo tomar das fragilidades do seu caráter, do seu temperamento, da sua personalidade, da sua história de vida, das suas perdas, das tristezas que você já viveu. Porque, querido, em nome de Jesus, a gente precisa parar de ficar justificando as nossas debilidades de hoje em cima de coisas que nós não podemos mudar, porque já aconteceu. Eu gosto de fato do poder da palavra de ressignificar. Mas ressignificar, ela só vai ter significado na sua vida se o Espírito Santo te conduzir a um novo tempo da sua vida, a uma nova história. Sabe, queridos, nós precisamos passar a nossa vida limpo. Passa a sua vida limpo. Porque você hoje é uma nova criatura em Cristo Jesus.
Você não precisa mais ter a mesma linguagem, você não precisa mais ter os mesmos pensamentos mundanos, você não precisa mais usar da mesma linguagem, sabe, violenta, cheia de moralidade, cheia de palavrões, cheia de palavra torpe. Você não precisa mais, sabe, ter comportamentos que denunciam o seu velho homem. Você não precisa mais daquelas roupas antigas, e roupas mesmo, desculpe, mas roupas físicas, que mostrem um você que não é você mais. Você não precisa mais disso, você não precisa mais da sensualidade, você não precisa mais da mentira, você não precisa mais do engano, você não precisa mais de droga, você não precisa mais de bebida, você não precisa mais de vícios, você não precisa mais de entorpecimentos para fazer diferença nessa terra. A sua natureza caída foi cancelada na cruz do Calvário. O Senhor te fez novo em Cristo Jesus. Os teus olhos refletem Deus, o teu corpo reflete a presença do Senhor, a sua fala reflete a graça de Deus, a presença do Espírito Santo em você, querido. Você precisa entender isso. Olhar no espelho pela manhã e dizer: eu não sou um perdido mais. Eu sou filho do Altíssimo. Eu sou obra da criação de Deus. O Senhor me remiu. O Senhor me lavou. O Senhor mudou as minhas vestes. Eu não sou mais escravo, eu sou príncipe. Eu sou nobre, eu sou princesa. Eu sou uma mulher de Deus, um homem de Deus. Sabe? Como nós adoramos ao Senhor, honrando a Ele, na obra que Ele fez em nós. Se coloca de pé, eu quero orar por sua vida. Por qual caminho o inimigo tem cirandado você? Onde ele está encontrando vulnerabilidade? Apóstola, mas a minha natureza é forte. Mas o Senhor é maior. Sabe? O poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Então não importa quem você foi. O que importa é quem em Cristo Jesus você tem se tornado. Isso é possível para o esposo, para a esposa, para o filho rebelde, desobediente, pirracento, para aquele que já foi mentiroso, para aquele que já foi idólatra. Ah, apóstola, você não conhece a minha história. Glória a Deus, porque eu consigo olhar para você e te ver como Jesus te vê. É verdade, quando alguém começa a contar o testemunho, eu fico assustada, porque eu digo, eu não consigo te ver dessa forma. Eu consigo te ver assim, como Cristo tem te transformado. Feche os seus olhos e coloque diante do Senhor as vulnerabilidades que ainda dão acesso ao inimigo de tocar na sua natureza. Se por um caminho o inimigo tem entrado na sua vida, talvez por um relacionamento ilícito, talvez por mentiras que você criou ao redor da sua vida, vícios. Se por um caminho, se você é alguém que está sempre irado, raivoso,
acusador. Se por um caminho o inimigo tem encontrado vulnerabilidade em você, se você é alguém violento, se você ama pornografia, se você se assenta na roda dos escarnecedores, se você tem uma vida oculta, em segredo, são portais, são portas que te fazem vulneráveis, que te faz vulnerável. Em nome de Jesus, hoje, se por um caminho o inimigo tem vindo contra você e encontrado vulnerabilidade em você, hoje por 7 caminhos ele vai fugir. Levante a sua mão. Por 7 caminhos o inimigo vai fugir, vai ser repreendido na sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos agora toda ação, toda intenção, toda legalidade, todo argumento, Senhor, toda possibilidade, toda maneira, Senhor, que o inimigo perscruta e o inimigo entra ao derredor, caminhando ao derredor de pessoas aqui. Senhor, em nome de Jesus, todo vínculo, Pai, damos agora uma voz de comando para que toda a obra das trevas caia por terra, seja fechada as brechas em nome de Jesus. Declaramos a nossa confiança, o nosso coração está firmado em Ti, Jesus. Pai, que agora em nome de Jesus sejam fechadas as brechas, sejam fechadas as legalidades, que pecados sejam perdoados, que o Senhor possa agora, Deus, tocar nos olhos, nos sentidos, nos ouvidos, nas mãos, nos pés, Senhor. Pai, se há aqui casais que estão vivendo em guerras dentro de casa, que em nome de Jesus, essa vulnerabilidade aberta dentro da sua casa seja agora quebrada em nome de Jesus. Que o Senhor venha converter o coração do marido à esposa e da esposa ao marido, dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Espírito de rebeldia, nós te repreendemos. Espírito de contenda, nós te repreendemos. Espírito de facção, nós te repreendemos agora. Espírito de violência doméstica, nós te repreendemos agora. Espíritos malignos que entorpecem famílias, que entorpecem os homens, que entorpecem mulheres. Espírito de imoralidade, espírito de sensualidade, espírito de mentira, te repreendemos, de engano, espírito de vícios agora. Oh, nós quebramos a tua ação maligna na vida de homens e mulheres, de jovens, de adolescentes agora. Senhor, envia anjos ministradores em cada casa, em cada quarto agora. Oh, xacarabalabachera balabás. Oh, Senhor, limpa agora, Senhor, os quartos, limpa agora, Senhor, as camas, limpa agora, Senhor, queima agora todo espírito de adultério, de prostituição, de mentira, de engano. Oh, toda manifestação maligna, Senhor, nós repreendemos agora dentro das casas. Senhor, os conflitos, as brigas, os xingamentos, ó Deus, seja quebrado agora. Todo espírito de confusão, todo espírito de guerra, todo espírito de desobediência dos filhos, de desonra doméstica, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Vai agora, Senhor, visitando famílias, casas, lares, doenças que estão estabelecidas nas casas, por causa da vulnerabilidade, em nome de Jesus. Demônios que estão adoecendo pessoas,
nós te repreendemos agora. Espíritos malignos que entraram nas famílias, que entraram em pessoas, porque encontraram acesso à natureza, Senhor. Doenças que vieram dos pais, que foram transmitidas, Senhor, de geração em geração, e encontraram legalidade no corpo, Senhor, de filhos e filhas aqui. Nós repreendemos agora, quebramos agora toda ação, toda legalidade, todo espírito maligno atuando por causa de infidelidade, seja infidelidade conjugal, seja infidelidade, Senhor, no trabalho. Repreendemos agora e declaramos a Deus que a nossa natureza, ela está sendo restaurada, ela está sendo restituída. Que o Senhor cresça em mim e que eu diminua, para que a tua glória se manifeste na nossa vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante as suas mãos e faça a sua oração ao Senhor. Uma oração de entrega, uma oração de renúncia, uma oração de aliança. Faça a tua oração, é a tua oração. Levante a sua voz, querido, não é silenciosa. Lembra de que eu falei? O inimigo quer te silenciar, o inimigo quer te calar. Então levanta a tua voz e faça a tua aliança pessoal com o Senhor. Olá, que bom que você assistiu o nosso canal do Projeto Vida. Se inscreva em nosso canal para que você possa saber quando estivermos ao vivo e também você poder participar e nos fazer saber aquilo que mais tocou no teu coração, a mensagem que mudou a sua vida. E claro, você pode ser o mantenedor desse projeto e basta você clicar para fazer a sua contribuição e fazer diferença na vida de tanta gente.